A paz do Senhor, crianças, famílias, graças a Deus por mais esse dia, por mais essa aulinha que o Senhor tem nos concedido a oportunidade de participar. Desde já nós queremos agradecer muito a todas as famílias, crianças que têm apoiado este trabalho, que têm nos ajudado na divulgação. Isso é bênção para nós e bênção para vocês também. A nossa aulinha de hoje vai falar de um tema muito importante para você, criança pequenininha também. Hoje a tia vai mais dar um conselho para vocês, para a gente ter uma nova prática e a partir deste comportamento eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Hoje a nossa história vai falar a respeito da oração. O que é oração? Oração é uma conversa com alguém, uma conversa que você tem, é um diálogo. E nós precisamos praticar essa ação, essa conversa, esse diálogo com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo que está sempre conosco, nos orientando, nos ajudando, nos dando entendimento, para ter um contato sempre, constante com Deus. E isso faz muita diferença na nossa vida. Quando a gente começa a praticar essa conversa com Deus, essa conversa com Jesus, que é o nosso melhor amigo, a nossa vida se transforma. Às vezes a gente está em um momento difícil, a gente está triste com alguma coisa, a gente vai lá e conversa com Deus e Ele alegra o nosso coração, Ele abre o nosso entendimento, Ele nos dá uma luz para resolver algum problema, alguma situação. Então, a oração, crianças, ela é muito importante na nossa vida. Não importa a nossa idade, se a gente é pequenininho, se a gente é médio, se a gente já é grandão, ou se a gente é o vovô, a vovó, não importa. A oração, ela é muito importante na vida de todos. E o Papai do Céu, ele não escolhe que oração que ele vai ouvir, ele está pronto a ouvir todas as orações de todas as idades e vai responder de acordo com o que vai ser melhor para mim e melhor para você. Às vezes é meio ruinzinho receber um não do Papai do Céu, mas saibam que é o melhor. Mas o importante é a gente nunca deixar de orar. E hoje a gente vai falar, a gente está estudando na nossa revista a respeito do livro de Salmos. E a grande maioria do livro de Salmos foi o rei Davi quem escreveu, né? E o rei Davi, ele chegou em um momento da vida dele muito complicado. Sabe por quê, crianças? Teve uma época que um dos filhos do rei Davi queria tirar ele do trono. Queria tirar ele do poder e fez muitas armadilhas para tirar o rei Davi daquele posto, do reinado, destruir de todas as formas a reputação do rei Davi. E chegou até uma situação que o rei Davi teve que fugir, teve que se esconder para que não houvesse uma tragédia na família. Já pensou que coisa difícil o filho querer a morte, a destruição do próprio pai? Mas sabe o que o rei Davi fez? Além de fugir, de se afastar de toda aquela situação, ele orou ao Senhor, né? Ele buscou direção em Deus, o que ele precisava fazer, como ele precisava agir, porque ele estava totalmente triste e perdido com toda aquela situação. Mas ele fez uma coisa muito importante. Ele buscou ajuda no Senhor, ele buscou ajuda em Deus, orando. E o Senhor deu as orientações necessárias para o rei Davi. Então, crianças, é muito linda todas as histórias da Bíblia quando se remete à oração, quando fala de oração. Imagine um povo todo orando. O que Deus pode fazer por nós
Já pensou? Eu oro daqui, você ora daí do seu lar, pede para o papai, para a mamãe ajudar e o Senhor pode continuar nos guardando, nos livrando, né? De todas essas situações complicadas que estão acontecendo. Então, não importa se você é rei, você precisa buscar ao Senhor em oração. Precisa ter essa conversa com Deus. É muito importante isso, porque Ele vai sempre estar nos orientando. Você pode também ser a criança. Deus ouve a oração das crianças com muito amor, com muito carinho. Ele sempre está pronto a nos ouvir e atender da melhor maneira possível para nós, né? Então, é esse conselho que a tia quer dar hoje para vocês, para a gente começar a praticar essa conversa com Deus. Tia, eu não sei orar. Vamos começar treinando, toda vez que a gente for dormir, falar, papai do céu, eu te agradeço por esse dia de saúde, de paz, agradeço pela família e me dê um sono abençoado. Já é um bom começo, né? Vamos treinar? Vamos praticar essa oração com o papai do céu? O nosso textuário diz assim, o Senhor me ouve quando eu o chamo. Então, para a gente receber as bênçãos de Deus, só basta a gente buscar a Ele. E como que a gente faz isso? Começando com a oração. Amém? Fiquem com Deus, que Deus continue te abençoando, continue nos ajudando, porque isso é bênção para nós. E até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um domingo, mais um dia, mais uma aula. Estamos aqui com a graça e a bondade de Deus. E essa semana nós já vamos ver a lição de número 6, que tem por título Um Homem Bondoso. Essa lição faz parte da revista dos alunos de 9 a 11 anos, a revista Saber Mais, com o título Livros Históricos. E essa semana nós vamos continuar falando sobre uma mulher muito importante que nos dá um grande ensinamento. O nome dela é Ruth. O texto do dia diz assim: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Na semana passada, nós vimos um pouquinho sobre Ruth e nós vimos que ela tomou uma importante decisão, que foi acompanhar a sua sogra Noemi. E ela disse para sua sogra que onde ela fosse, Ruth iria com ela. E que a partir dali, o Deus de Noemi seria o Deus de Ruth. E nessa semana, continuando essa lição, a Bíblia nos conta que então Noemi e Ruth saíram de Moabe e seguiram o seu caminho para voltar para a terra de Noemi. Quando chegaram lá, Noemi estava tão abatida, estava tão diferente que nem os seus parentes reconheceram. Ela tinha perdido seu marido, ela tinha perdido seus filhos e ela estava triste demais. Mas ela tinha alguém que cuidava dela, que nesse caso era a Ruth. Elas chegaram lá na época da colheita, na colheita da cevada, e elas precisavam se alimentar. Então Ruth pensou em fazer algo que era comum naquela época. Existia uma lei que chamava a lei da respiga. Eles poderiam ir colher nos campos o alimento que sobrasse, que caísse. Quem estava colhendo poderia deixar alguns para trás, para que as pessoas que não tinham
condições, as pessoas que estavam passando dificuldade, as pessoas que estavam passando por fases difíceis, elas poderiam ir lá e pegar, para que ninguém ficasse sem se alimentar. Então, Ruth saiu para fazer esse trabalho. Ela foi para um campo para poder colher aquilo que tivesse no chão. E Boaz era o dono de uma terra. Ele era muito rico. E Ruth foi colher bem nessa terra. Quando Boaz viu Ruth colhendo e soube que ela era a nora de Noemi, ele, como todo mundo gostava de Ruth, porque ela era uma pessoa muito boa, o Boaz disse para os empregados dele que não era para incomodar Ruth. Pelo contrário, além daquelas espigas que estavam no chão, era para deixar ela pegar mais, era para derrubar a espiga no chão, para que ela pudesse se alimentar melhor, para que ela pudesse colher mais. Então Ruth colheu, levou para casa, e quando ela chegou em casa, Noemi ficou espantada de tanto alimento que ela levou. Então perguntou para ela: onde você colheu? E ela contou que era na terra de um homem rico, por nome Boaz. E a Noemi, então, contou para ela: olha, Boaz é nosso parente, é um daqueles que pode cuidar de nós. E a Bíblia conta que Ruth, então, colhia naquele lugar. E Boaz, no final daquela colheita, fez uma festa. Ele chamou muita gente. E entre essas pessoas estava Ruth. E Noemi deu um conselho para Ruth para que ela se aproximasse de Boaz. E Ruth, como sempre, obedeceu a sua sogra. Boaz sentiu então o desejo de se casar com Ruth. E naquela época também, os judeus tinham uma lei que quando o marido morresse, o parente mais próximo tinha que ser o remidor daquela mulher que ficou viúva. Então Boaz, sabendo que Ruth era parente, ele tinha um impedimento. Tinha um parente que era mais próximo que poderia se casar com Ruth. Então Boaz foi atrás desse parente, encontrou com ele e contou para ele sobre Ruth e perguntou se ele queria casar com Ruth. E ele disse que ele não estava interessado. Então fizeram um acordo na frente das pessoas e Boaz pôde então se casar com Ruth. E Boaz comprou todas as terras que Elimeleque, que era o marido da Noemi, tinha perdido, e ele devolveu tudo para Noemi. E Boaz se tornou o resgatador de Ruth. E nós aprendemos com essa história que, da mesma forma que Boaz resgatou Ruth e conquistou para ela tudo que Noemi tinha perdido, Jesus também fez isso por nós. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o único que veio e que deu a sua vida, que derramou o seu sangue para nos resgatar. E nós devemos, com todo o nosso coração, servir a Ele todos os nossos dias, estar com Ele todos os nossos dias, em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas palavras, em todos os lugares que as nossas mãos tocar e os nossos pés chegarem. Nós precisamos lembrar que um dia Jesus deu a sua vida por amor a nós. Essa é a lição de hoje. Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor, turminha. Hoje nós vamos dar continuidade à lição de número 6 do nosso trimestre, o adolescente e o crescimento cristão.
E hoje nós estaremos falando sobre a honestidade. E quando nós falamos sobre honestidade, nós estamos falando do caráter de uma pessoa que é sincera, que faz aquilo que é correto, mesmo quando ninguém está vendo. E uma pessoa que sempre busca falar a verdade. Então nós vamos ver que a honestidade é uma das características da vida cristã. E ela deve ser praticada em todos os lugares e em todas as situações. Nosso tópico de número 1 vai falar sobre a honestidade como fruto do arrependimento. E a nossa revista ela vai nos dar alguns exemplos. O primeiro exemplo seria Zaqueu. Zaqueu ele era um homem rico, ele era chefe dos cobradores de impostos, que eram chamados publicanos na época, né? E na época em que Jesus exercia o seu ministério terreno. Os publicanos, eles não eram pessoas bem vistas na época. Eles eram muito desprezados porque eles cobravam impostos a mais do que o povo lhes devia. Então, eles eram tidos como desonestos. Mas Zaqueu teve a oportunidade de conhecer a Jesus e de receber a Jesus em sua casa. E ouvindo seus ensinamentos, decidiu ter uma mudança de vida. Ele se arrependeu, Jesus perdoou os seus pecados e, através do seu arrependimento, ele abandonou aquela vida de desonestidade que ele vivia e passou a viver uma vida com Cristo. O seu caráter foi transformado como prova da salvação que ele havia recebido de Jesus. Nosso tópico de número 2 vai falar que Deus se agrada dos homens honestos. O cristão deve se esforçar para ser honesto em tudo o que faz, das menores às maiores coisas. Seja em casa, na igreja, na escola, onde nós estivermos, nós devemos demonstrar o caráter de Cristo. E o nosso segundo exemplo vai falar sobre Ananias e Safira. No tempo em que a igreja se iniciou após a descida do Espírito Santo, todas aquelas pessoas que iam se convertendo a Jesus, eles decidiram viver em comunidade. E nessa comunidade, todos os que creram pensavam e sentiam a mesma coisa. Ninguém dizia que as coisas possuía a si próprio, mas tudo era de todos. Inclusive as propriedades que eles tinham, eles vendiam e traziam todo o dinheiro para os apóstolos. E esse dinheiro ele era dividido entre as pessoas conforme a necessidade de cada um. Mas certo dia um casal, Ananias e Safira, permitiram que Satanás lhes enchesse o coração. E eles tentaram enganar os apóstolos e os irmãos, retendo parte do valor da sua propriedade que tinham vendido. E devido a essa desonestidade, eles foram punidos por Deus com a morte. Deus, ele se agrada da verdade, ele ama a verdade. A palavra dele é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. E nós, para vivermos em honestidade, nós precisamos nos esforçar para sempre falar a verdade. A honestidade, ela direciona os cristãos nos bons caminhos e ela testemunha a respeito de Cristo em nossa vida. Então, quem confessa a Cristo, portanto, não pode ser mentiroso e nem enganador. Mesmo quando mentir for o caminho mais fácil, seja honesto. Diferencie-se daqueles que caem na tentação da falsidade. O nosso ponto de número 3 vai falar que há recompensa para a honestidade. E na vida nós passamos por muitas injustiças, porque a honestidade nem sempre é vista pela sociedade de uma forma boa. Muitas pessoas elas querem tomar vantagem em cima das outras, mas para o cristão é diferente. O cristão tem um código de conduta dentro da palavra de Deus e nós devemos seguir o exemplo e o comportamento de Cristo. Ter um caráter honesto pode ser um motivo de perseguição, mas Deus promete honrar todos aqueles que permanecerem fiéis. Quem escolhe seguir a Jesus também escolhe abandonar o pecado. Deus se agrada de quem procede com honestidade. Pode ser que sua honestidade vire até motivo de zombaria, mas lembre-se, Jesus permanece fiel ao Pai. Ainda que você passe por injustiças, o cristão deve viver uma vida santa, longe de mentiras e enganos, mantendo uma palavra verdadeira e firme. Jesus sempre foi honesto
e sempre foi fiel a Deus, e ele teve vitória em toda a sua vida, em todo o seu ministério terreno. Então, querido adolescente, pense no que é honesto, exerça o caráter de Cristo, seja uma pessoa sincera, seja uma pessoa verdadeira, e ainda que as pessoas não estejam vendo, faça o que é correto, busque fazer a vontade de Deus e busque se tornar, como Zaqueu, um adorador de Cristo, cujo caráter foi transformado. Essa foi a nossa aula de hoje, que Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje na nossa classe, de adolescentes de 13 a 17 anos, nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem por título Jesus, o alvo do cristão. É uma lição muito interessante porque ela dá sequência a uma série de estudos sobre vários livros, sobre várias cartas que Paulo escreveu, e a gente vai aprofundar mais sobre isso nessa lição de número 6. O versículo-chave nosso dessa lição, que se encontra em Filipenses 3,14, diz assim: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É muito interessante o contexto em que Paulo escreve essa carta aos irmãos de Filipos, porque ele não estava, em nenhum momento a gente pode perceber nessa carta que Paulo ele se encontrava triste, apesar do contexto da prisão e tudo que ele estava passando nesse período. Ele, a partir dos primeiros versos já, das primeiras frases dessa carta, a gente pode perceber uma notória felicidade, uma notória alegria dele em escrever a esses irmãos. O objetivo da lição é algo muito interessante já, que ele diz assim: saber que a vida cristã exige perseverança na caminhada rumo a Cristo. Acredito que esse objetivo é onde a gente pode dar maior foco durante a lição toda, porque Paulo ele vai nos dizer que mesmo dentro desse contexto da prisão e tudo que ele estava passando, ele tinha essa perseverança, ele tinha a convicção do chamado dele em Cristo. E é muito interessante a gente apontar para esse caminho, porque isso é uma evidência dos salvos em Cristo, a perseverança, Então, Paulo ele vai nos encorajar a isso, a saber que independente das circunstâncias, das ocasiões da vida, é uma marca do cristão a perseverança. A nossa introdução fala algo muito interessante, porque Paulo ele sempre usa algumas ilustrações para nos dizer algo sobre a caminhada cristã, sobre a trajetória. E a introdução é muito interessante porque ela fala sobre a gente ter um alvo, Então, tanto na nossa vida cotidiana, na nossa vida profissional, familiar, a gente é muito importante estabelecer um alvo, Onde a gente quer chegar, onde a gente quer estar daqui a algum tempo, E Paulo ele nos incentiva a isso também dentro da vida cristã, E ele coloca esse alvo, como algo que a gente deve prosseguir, prosseguir dia após dia até alcançar esse alvo que é a vida eterna. E é muito interessante porque ele nos deixa bem claro que a gente tem que saber aonde a gente quer chegar, Porque talvez se a gente não souber onde a gente quer chegar, vai existir muitos caminhos para nos desviar aí durante essa trajetória, Então é muito legal a gente se atentar a isso. O tópico número 1, que fala que Jesus é a alegria do cristão, vai falar sobre justamente como Paulo reagiu às diversidades da vida, Então ele escreveu boa parte, das cartas, que ele escreveu às igrejas e tudo, às cidades, dentro de uma prisão. E é muito legal porque ele fala que isso em muito contribuiu para ele continuar pregando o evangelho, Então a gente pode ver que apesar da dificuldade que ele passou, das perseguições, ele fala que isso em muito contribuiu para o avanço do evangelho. O tópico número 2 vai falar que Jesus é o alvo do cristão. E Paulo ele dá uma dica muito legal sobre como o cristão deve prosseguir nessa busca, que é o alvo que é Jesus. Então ele dá uma dica muito legal aqui. Ele fala assim: quem decide participar da corrida espiritual deve ter a mesma disposição que Paulo diz. Mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que adiante estão de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Então, na lição, ele trata, né, cada um desses passos essas metas, né, que Paulo estabeleceu até chegar à vida eterna. Um deles é esquecer o passado, né? Paulo ele diz muito claro aqui que ele prossegue um dia após outro dia, né? Ele esquece do passado. Outra questão é prosseguir, né? Então, independente das dificuldades da vida, né, daquilo que tenta nos parar durante essa trajetória cristã, é a perseverança, né? É prosseguir. E alcançar o prêmio, né? Acredito que todo cristão, né, o cristão realmente convertido, né, ele espera essa premiação, né, que é a vida eterna. Então é muito interessante, porque durante a nossa trajetória cristã, né, a gente às vezes passa por algumas dificuldades, alguns problemas, independente da faixa etária, né, se é criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, mas a gente tem que estar sempre com essa esperança, né, de alcançar a vida eterna. O tópico número 3, ele vai falar sobre algo muito interessante, que é o exemplo de Cristo, né? Jesus ele é o exemplo nosso a ser seguido. Só que há algo muito mais interessante, algo que eleva esse patamar espiritual do cristão. Que Jesus ele foi muito mais do que um líder, né? Às vezes a gente até trata Jesus como um líder, né? Um líder religioso e tal. Só que Jesus ele é a própria vida, né? Ele é muito mais do que um líder, ele é a própria vida. Então o exemplo do cristão é realmente seguir, né, os passos de Jesus. E ele não só nos dá o privilégio de seguir seus passos, como ele também nos dá o seu espírito, né? Então, diferente dos outros exemplos, né, de pessoas que passaram pela história da humanidade, Jesus, além de caminhar junto com nós, ele habita em nós, né? Então, essa está a diferença do cristianismo, né, para outras referências de liderança que nós temos no mundo. Então, no tópico 3 também, Paulo trata sobre o contentamento, né? Sobre que, mesmo meio às dificuldades, os problemas da vida, ele fala que o nosso prêmio está na vida eterna, né? Que a nossa vida ela está pautada em realmente buscar incansavelmente por uma vida eterna, né? Uma vida eternamente com Cristo. Então, a nossa conclusão ela diz assim: Jesus ele nos promete, né, uma companhia durante essa corrida, né? Ele não promete uma corrida cristã fácil, sem dificuldades, sem problemas, mas ele nos promete que ele sempre estará conosco durante essa trajetória até alcançarmos o alvo, né, que é ele. É isso aí, boa aula, bons estudos, Deus abençoe. Paz do Senhor, família, aqui Pastor Rogério Semeador, você já conhece. Estamos na Escola Bíblica Dominical, estamos estudando sobre a integridade inegociável de José. Estamos na classe Seguidores de Cristo, que é a classe dos jovens. Então, vem comigo. Muito bem, meus queridos. Sabemos que a nossa integridade ela tem que ser inegociável. Nada pode comprar a nossa integridade. Há um versículo na Bíblia que eu quero ler para você que diz assim: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra-te incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Tito 2, 7 e 8. Um versículo onde Paulo está instruindo Tito a importante missão que é do ser humano, que é do homem, ser uma pessoa íntegra de caráter, aonde ele põe a planta dos pés, ninguém tem que falar da sua vida, porque a sua integridade vai na frente, o seu caráter vai na frente dos seus passos, o seu exemplo fala mais alto do que as suas palavras, certo? O nosso texto de referência é esse aí. A verdade aplicada diz assim: a integridade precisa ser vivida e assim faremos a diferença numa sociedade corrompida. Como eu já disse, a importância de ser exemplo naquilo que nós falamos, nós precisamos fazer, precisamos praticar, porque não tem coisa mais feia que a gente falar uma coisa e viver uma outra coisa. O ser humano que vive uma vida de integridade e de caráter com Deus, a mesma vida que ele é no privado, ele é diante das pessoas. Ele é a mesma pessoa. Ele não tem duas caras. Por isso é importante nós termos a palavra de Deus como
pauta principal da nossa vida. Por isso que precisamos dar bons exemplos para uma sociedade sem modelo, uma sociedade onde está vivendo uma vida dissoluta, vivendo de qualquer maneira, fazendo aquilo que dá na telha, fazendo aquilo que agrada a carne. Uma pessoa que quer fazer a diferença na sociedade, ela tem parâmetros. E o parâmetro do cristão é os parâmetros bíblicos, onde eu e você, nós precisamos buscar na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, na direção de Deus para fazer a diferença. José fez a diferença. Um homem de caráter, ele tem convicção de seus valores. Ele não negocia os seus valores. Ele não vende os seus valores. Ele não troca os seus valores. Ele vive para a glória de Deus. José demonstra para nós, dá o exemplo para nós, que o seu caráter era o mesmo no palácio e o mesmo no cárcere. José era o mesmo homem, trabalhava com a mesma disposição para o seu Senhor, como também dentro das grades. Aonde José colocava a planta dos pés, ele era o mesmo. Glorificava a Deus, dando exemplo de homem, de caráter e de personalidade. A nossa integridade tem que ser em tempo integral. A nossa integridade, ela não pode ser parcial, ela não pode ser momentânea. Todos os estágios da nossa vida, nós temos que ter caráter de Cristo. Temos que ser homens e mulheres que vivem o que prega e prega o que vive até no dia da nossa morte. A integridade é a coragem de viver o certo, independente do momento, independente da circunstância, independente das consequências. O homem de Deus tem que manter o seu foco, focado na cruz, focado em Jesus, sabendo que mesmo com calúnia, com difamação, com perseguição, ele mantém o mesmo, olhando para o alvo, olhando para Cristo, fazendo a diferença, seja no trabalho, seja na igreja, seja na rua, aonde ele estiver. Ele é aquela pessoa que não se desvia do foco, ele se desvia do mal, ele se desvia do que é errado, custe o que custar. Mesmo que você for parar numa cadeia, mesmo que você for... lembramos de Daniel, que foi parar na cova dos leões. Lembramos dos 3 jovens que foram lançados na fornalha. Por quê? Porque não se corromperam. Eles tinham um alvo, eles tinham um foco. E isso, circunstância nenhuma, pôde abalar, porque eles tinham dentro de si a convicção, a certeza de um único Deus, digno de toda honra, de toda adoração, e que não poderia ser decepcionado pelas nossas escolhas. Errar é uma escolha, ser mau caráter é uma escolha, não é a circunstância. Eu não concordo com o ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. Não, é o ladrão esperando somente uma ocasião. Entenda, é escolha. Você escolhe o que você quer da sua vida. José escolheu ser o melhor em tudo aquilo que ele ia fazer, mesmo isso lhe custando um preço muito caro, mesmo isso lhe custando uma cova, mesmo isso lhe custando uma cadeia, mas Deus honrou. E Deus vai te honrar, seja fiel. Lembre-se que a vida é uma escola. Tudo que acontece conosco, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Deus quer forjar em nós um caráter inabalável. Passe a luta que passar, passe a tribulação que passar, mas lembre-se, Deus continua no barco. Os problemas, nas dificuldades, nas tribulações e até mesmo nos momentos de alegria. Mas lembre-se, tudo é momentâneo, vai passar. Agora, a palavra de Deus, ela não passará. Lembre-se que uma vez que eu e você, nós conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos mudar o nosso caráter. Nós não podemos mudar a essência de Cristo Jesus que foi plantada no nosso coração desde o primeiro amor. Que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Lembre-se que quem honrou José foi Faraó, era alguém ímpio. Lembre-se que aonde você estiver, sempre terá alguém te observando. Lembre-se que alguém estará vendo em você algo diferente. Lembre-se que sempre tem pessoas vendo você como exemplo para o bem ou para o mal. Um exemplo para ser seguido ou um exemplo para não ser seguido. Então, que eu e você possamos deixar lembranças, que nós possamos deixar boas lembranças, que nós possamos deixar saudade, não a alegria da ausência, tá bom? Essa foi a nossa aula, Deus te abençoe e muita paz.
Paz do Senhor, meus irmãos, aqui Pastor Rogério, semeador. Estamos na Escola Bíblica Dominical e é com muita alegria que eu quero falar um pouco da nossa lição de hoje. Vem comigo. Pois bem, nós estamos estudando a lição 6, o cristão e o cuidado de Deus. O nosso texto de referência está em Esther 4,14. Tópico primeiro vai falar sobre o cristão e seu ponto de equilíbrio. Porque esta aula vai dizer, basicamente, que o sofrimento, a dor, a angústia, a opressão, uma ameaça de destruição pode trazer para nós algo que nós nem sabemos que temos. Por exemplo, uma fé, se de fato ela está firmada em Deus para vencer essa dor, vencer todos esses problemas, ou se a nossa fé é uma fé falsa, aonde quando vem os problemas, dificuldade, a gente para de caminhar, se entrega. Então, aprenda uma coisa, Deus está no controle de todas as coisas, Ele ainda é o mesmo e não mudou, Ele é o mesmo Deus de Esther, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, e você precisa se fortalecer mesmo em tempos de dificuldade, de provação, de luta. Nós cristãos precisamos entender que precisamos ter equilíbrio em meio à luta, em meio ao caos. Jesus passou por isso. Jesus, naquela noite no Getsemane, ele suou gotas de sangue, a alma dele estava profundamente abatida. Imagina, Jesus, 100% homem, 100% Deus, mas sabia o processo que ele tinha que passar e ele permaneceu firme. Esse demonstra equilíbrio. Nós precisamos buscar em Deus esse equilíbrio. O povo de Israel estava temoroso, estava entristecido. Por quê? Porque havia tido um decreto aonde todos os judeus seriam mortos. Mas Mardoqueu, com a sua fé inabalável, demonstrou que mesmo fora do palácio, mesmo numa condição desfavorável, ele sabia o Deus que ele cria, ele não se curvava nem para os homens e nem para os problemas. E ele, como primo, como aquele que cuidou de Hadassah, que é a rainha Esther, ele fez a diferença em entrar em contato com a rainha Esther e mostrar o que estava acontecendo, o decreto que tinha para com o povo de Deus que seriam mortos a fio da espada. Mas não abaixou a guarda, foi para cima e é assim que nós temos que fazer. Claro, nós sabemos que há momentos que Deus interfere na terra. Há momentos que Deus põe a sua mão poderosa. Aonde o médico não pode chegar, Deus pode chegar. Aonde o teu patrão não pode chegar, Deus pode chegar. Aonde a sua esposa, seu marido não pode chegar, Deus pode chegar. Mas isso não quer dizer que ele sempre vai chegar só para que eu e você possamos ser diferente de outras pessoas. Não. Há momentos que vai mexer com a história, que vai mudar muitas coisas ao redor. Uma nação, Deus entra com providência. Porém, não é sempre assim. Não adianta nós acharmos, viver uma fé fantasiosa, achando que Deus vai entrar com providência em todas as nossas causas, que não vai. Porque muitas delas, nós mesmos, pegamos com as nossas próprias mãos. Não foi o caso do povo de Israel. Porém, o povo de Israel, ele sofreu aquele decreto porque Mardoqueu se posicionou e não se dobrar diante de Amã. Isso fez com que Amã, tendo a autoridade que tinha, o poder que tinha, se levantasse contra o povo de Israel. Ele queria vingar de Mardoqueu, mas não tinha força, então ele quis mostrar para Mardoqueu que ele era maior que Mardoqueu. Mas nós sabemos que maior é o nosso Deus. Homem como Mardoqueu e Esther, que não temeram a própria morte. Era a cultura daquela época. A rainha não poderia ir diante do seu senhor se ela não fosse convidada. Porém, ela usou de sabedoria. Ela fez um decreto de jejum e oração durante 3 dias. Não só com ela, mas todo o povo de Israel. E é claro, o povo orando, o povo clamando a Deus, Deus manifestou o seu poder e entrou com providência. Porque Esther poderia ter sido morta ali mesmo. Mas Deus conhecia o coração de Esther, conhecia a sua fidelidade e entrou com providência e deu vitória ao seu povo. Lembre-se, as adversidades não veio para nos parar. A adversidade veio para nos impulsionar a buscar força em Deus, a buscar esperança em Deus, para que o seu poder, a sua glória seja manifesta em nós. Lembre-se disso.
é importantíssimo nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, com fé em Cristo Jesus, que Ele vai entrar com providência na nossa causa. O nosso fundamento é e sempre será Cristo, porque Ele que morreu por mim e que morreu por nós. E tem poder para manifestar na nossa vida e entrar com providência, seja a causa que for. O povo clamou a Deus, o povo se humilhou, o povo rogou a Deus. Há um versículo na Bíblia que diz claramente: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, então Deus manifestará o seu poder sobre a terra, sarará a terra e entrará com providência. Então, meu querido e minha querida, faça a sua parte. Esther e Mardoqueu já passou. Agora é comigo e contigo. Vamos buscar a Deus para que o nome dele seja glorificado e, é claro, nós possamos provar do seu milagre, da sua mão poderosa e sabermos que ele está mais perto do que nós podemos imaginar. Então, resista, faça por onde, dê exemplo e Deus é contigo. Você terá vitória todas as vezes que você for fiel a Deus. Mas lembre-se, a vitória não é do jeito que você quer, do jeito que você imagina. A vitória vem do jeito que Deus quer. Faça a sua parte, faça a coisa certa. Essa foi a nossa lição de hoje. Deus te abençoe e muita paz. Até a próxima.